O que não me mata me fortalece. Eu queria comentar um pouco essa noção que é inspirada numa frase do Nietzsche: o que não me mata me fortalece. Ele fala isso. E eu coloco aqui como uma questão para que a gente possa expandir a compreensão dessa frase. Então, primeiro eu queria situar o contexto dessa frase, uma certa problemática que eu noto na compreensão dessa frase nietzschiana e o que eu penso sobre ela, que é o motivo de eu querer vir compartilhar aqui com vocês. O Nietzsche ele fala isso nessa obra chamada O Crepúsculo dos Ídolos, que ela é considerada meio que uma obra tardia, ou do pensamento maduro de Nietzsche. Ele publica ali por volta de 1888, 89, está no 8º aforismo dessa obra, que ele fala isso: que não me mata, me fortalece. Então, uma noção importante é que quando Nietzsche escreve isso, já estão desenvolvidas muitas noções importantes da sua filosofia. Isso vai ser importante quando eu for contextualizar a crítica que eu quero fazer. Bem, então é uma frase que está situada no período maduro da filosofia nietzschiana. Me interessa pensar sobre isso enquanto psicólogo, porque eu noto que o Nietzsche é um autor que ele ganha uma certa notoriedade na cultura de modo geral, mas a grande notoriedade dele não é acompanhada de um grande estudo, de uma grande reflexão sobre a sua obra. Bem, como eu costumo entender, aí vem a problemática, como eu costumo notar que as pessoas entendem esse enunciado, reduzindo ele a uma lógica meio que de motivação. E aí também a gente pode pensar o que a gente está entendendo hoje em dia como motivação, num contexto que hoje é marcado por uma lógica de coach, por uma lógica de venda de soluções milagrosas. É sempre um perigo pensar no que se vende como motivacional. Mas o que eu falo, que eu entendo, que eu percebo isso, e eu falo isso numa publicação que veio de uma pesquisa minha desse livro, É Permitido Esquecer. Eu sinto a necessidade de explicar essa frase do Nietzsche, o contexto dela, com um exemplo que eu dou, que é, por exemplo, se você vai na academia, as pessoas que fazem academia tem lá até aquela frase lá: sem dor, sem ganho, né? No pain, no gain. Você começa a fazer exercícios e meio que assim, a dor que o seu corpo ele vai sentir inicialmente vai se adaptar, e dessa adaptação você meio que vai ganhar uma espécie de resistência para conseguir lidar com adversidades do corpo ainda maiores, ainda mais intensas. E aí, portanto, você vai passando por um certo desconforto no intuito de se fortalecer fisicamente. Eu entendo que, de modo geral, se compreende essa frase do Nietzsche a partir de uma transposição para algo dessa ordem. O que eu acho muito raso transpor isso para esse contexto. Me parece que isso está muito vinculado a uma noção que a psicologia acabou adotando, que é a noção de resiliência. Quem é físico, estuda com a física, sabe que resiliência está ligado, está vinculado à noção de alguma matéria que, quando passa por alguma adversidade, consegue voltar ao estado inicial, né? Que resiliência remete a conseguir voltar à forma como eu era. E meio que a psicologia se apropria disso para entender resiliência como lida com as adversidades. Mas não qualquer lida como superação das adversidades. E, de modo geral, se entende essa frase do Nietzsche como uma espécie de prescrição para a resiliência. Eu vou dar um exemplo que eu acho que ele vai ser autoexplicativo do que eu estou querendo problematizar, que é assim: imagina então, assumindo isso, que o que não me mata me fortalece, trazendo isso para a realidade, porque de modo geral eu vejo muita motivação desvinculada da realidade. Imagina a realidade brasileira, que é marcada por várias demarcações, com vários demarcadores de desigualdade, de opressão, de recriminação. Alguém que vive em contexto de periculosidade e de quase morte. Alguém que vive em contexto de vulnerabilidade. Alguém que, enfim, de opressão, uma série de coisas. Essa pessoa, ao passar por essas periculosidades que quase matam, estaria se fortalecendo de algum modo por passar por isso?
eu consigo entender, e aí isso é uma sutileza que o senso comum de modo não percebe, que de fato, diante da vida, do tensionamento que é a vida, as pessoas vão encontrando maneiras de se articular, de encontrar modos alternativos, inclusive de resistir frente a isso que está posto. Mas em nada isso tem a ver com uma espécie de evolução, amadurecimento ou o entendimento de fortalecimento como melhora, tá? E aí eu estou falando melhora por quê? Lembra que eu falei que não dá para entender a frase que está no Crepúsculo dos Ídolos sem conhecer a obra do Nietzsche. Em uma obra anterior do Nietzsche, de 1882, ou seja, antes de Crepúsculo dos Ídolos, A Gaia Ciência, rapidamente, que eu posso até falar disso em algum momento, no aforismo 3, o Nietzsche ele fala que a dor ela não nos aperfeiçoa, ele até coloca entre aspas, satirizando, ironizando. Mas ela fala que isso nos aprofunda conosco, com nós mesmos. Tá? Ali ele deixa uma ressalva que a filosofia dele não está falando no sentido de uma melhora. Imagine esse exemplo que eu falei, se eu entender que, por exemplo, todo dia alguém que vive numa circunstância de constante violência está melhorando por estar vivendo diante disso. Né? Eu percebo que é um certo risco, um perigo, a meu ver, de acabar, meio que a gente acabar romantizando forma de sofrimento, forma de opressão, por uma certa ingenuidade de uma lógica de meio que de provação, ou de eu vou lidar com isso para alcançar uma certa recompensa. Bem, eu acho que não é muito incompatível isso com a filosofia de Nietzsche, e inclusive isso vai em sentido oposto daquilo que o Nietzsche escrevia em suas obras. Agora é o modo como eu entendo esse aforismo. Então, eu não entendo que ele faz uma apologia, uma espécie de resiliência, que você vai melhorando, você vai se apropriando das adversidades. No contexto da obra do Nietzsche, ciente dessas várias problemáticas que eu estou tentando aqui pontuar, eu penso que quando Nietzsche ele escreve o que não me mata, me fortalece, o que ele chama de fortalecer não tem tanto a ver com ficar melhor ou meio que se desenvolver, mas fortalecer no sentido de eu consigo encontrar lidas apesar de ser frágil, apesar de ser finito, apesar de viver numa circunstância da existência marcada pelo desamparo, porque ainda assim é possível criação, ainda assim é possível encontrar vias de lidar com a vida. Eu acho que entender desse modo é muito mais rico do que da maneira que de modo geral acaba se compreendendo a filosofia de Nietzsche como uma espécie de motivacional raso, uma coisa meio vinculada ao empreendedorismo, coach, religiosidade. Eu acho isso muito perigoso para a filosofia, para a psicologia que me interessa, para a cultura de modo geral, porque a gente acaba reduzindo as coisas a um olhar muito alienado, vazio, ingênuo das coisas. Bem, é isso que eu penso. Claro que isso é obviamente parte da minha leitura, mas comentem aí se isso faz algum sentido para vocês e se de algum modo vocês já tinham pensado algo nessa direção.